Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos possa envolver e que nós possamos ter uma boa noite mesmo. Nós queremos ainda ter um aviso com relação ao primeiro galeto beneficente que a nossa sociedade está realizando, que vai ser no próximo sábado. Ainda temos alguns convites, alguns cartões do meio galeto à disposição. Nós vamos estar colocando à disposição de quem quiser aqui na secretaria, na saída. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonadas que se dispensam nos ares. Por quê? Visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Emana. Após essa reflexão, que possamos, nesse instante, orar. Senhor, inspirados pelo amor do nosso Mestre Jesus, que nos enviou, vamos fazer a nossa oração e pedir a Ele que possa compreender que estamos em processo de crescimento e que todos somos passíveis de erro e que possamos ter discernimento para encontrarmos o equilíbrio, a paz e a compreensão. Que tenhamos força para construir nosso caminho com um pouco mais de amor, tolerância, paciência para conosco e para com nosso semelhante. Que não nos falte coragem para reconhecer o nosso erro, revelar o erro do nosso próximo, corrigir quanto necessário, mas com amor. Que nessa palestra possamos ampliar nosso entendimento da vida, podendo a cada minuto sermos um pouco melhores do que no minuto anterior. Rogamos ao Pai de bondade que magnetize as águas e que cada gota possa encontrar nela a medicação necessária para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Abençoe a palavra da nossa irmã Márcia, que na noite de hoje vai nos proferir as lições e tudo aquilo que ela aprendeu. Fica conosco, Senhor, é o que te rogamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos corajosos vieram hoje nessa noite tão fria, né? Aqui está bem quentinho, né? Cada vez que a gente liga a TV ou o rádio, o que mais a gente escuta? Qual é o assunto assim que está no momento? Sobre política, sobre a corrupção, não é mesmo? Mas, na verdade, qual seria o objetivo central da política? É a obtenção do bem comum. Seria, né? Deveria. E o que seria esse bem comum? É um conjunto de condições concretas que permite a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade humana. Essa dignidade refere-se tanto às coisas materiais quanto às coisas espirituais. Defende-se de que todo cidadão deve ter liberdade de exercer uma profissão e aderir a qualquer culto religioso. Diz-se também que almejar o bem comum é proporcionar a felicidade natural de todos os habitantes de uma comunidade. Será que é isso que está acontecendo? A corrupção, ou seja, o pagamento de propina para obter vantagens, quer sejam essas vantagens de ordem financeira, o tráfico de influência,
deteriora a obtenção deste bem comum, pois algumas pessoas estão sendo lesadas para que outras obtenham as vantagens. Lembremos-nos da frase que diz assim: todo poder corrompe e todo poder absoluto corrompe absolutamente. Significa isso dizer que sempre teremos que conviver com algum tipo de corrupção. Eticamente falando, o problema maior está no grau da corrupção, no tamanho, e não na corrupção em si mesma. No Brasil, no momento, estamos assistindo a uma enxurrada de denúncias, né? Toda hora surge uma nova denúncia. A gente já nem acompanha mais quase, né? Diante desse fato, pergunta-se: que tipo de subsídios o Espiritismo nos fornece para compreender essa situação? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os escândalos. Primeiramente, Jesus nos fala dos escândalos e que estes deverão vir. Mas ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O escândalo, nas palavras de Jesus, significa o mau exemplo, os princípios falsos, o abuso do poder. Ele deve sempre ser considerado do lado positivo do escândalo, ou seja, como um estímulo para que o ser humano combata em si mesmo isso que está acontecendo: o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Lembremos-nos também da frase seguinte: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-se-a sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. Pois nada há tão secreto que não será descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está em São Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. A verdade, assim, não pode ficar oculta para sempre. Ela fica um tempo, né? Mas nunca para sempre. Deduz-se que aquele que não souber fazer esforço para viver corretamente, viver no bem, sofrerá as consequências das suas ações. O Espiritismo auxiliará eficazmente nas resoluções de ordem política. Por quê? Porque pressupõe-se que substituirmos os impulsos antigos do egoísmo pelos da fraternidade universal é o caminho. Allan Kardec propõe em obras póstumas que o regime político que deverá vigorar no futuro seria aristocracia intelecto-moral. O que seria essa aristocracia? Ela vem do grego, essa palavra. Aristos quer dizer melhor e cracia quer dizer poder. Então significa o poder dos melhores. Poder dos melhores pressupõe que os governantes tenham dado uma direção moral às suas inteligências. Somente quando o poder da inteligência for banhado pelo poder moral e ético, é que conseguiremos atingir o mundo mais justo e mais de acordo com o bem comum como deveria ser. Pois os que governam proporcionarão, sob todos os meios possíveis, a felicidade para todos, igualmente para todos. Certa vez, um grupo de amigos se encontrava num saudável debate de ideias após um curso, mais uma aula do curso básico de Espiritismo. Eles estavam ali falando sobre a lei da causa e efeito, onde cada um de nós, conforme essa lei, espíritos eternos que somos, colhemos nesta vida e após a morte do corpo de carne, de acordo com aquilo que semeamos no passado e hoje. Na perspectiva que temos da continuidade da vida além da morte do corpo físico, aliás, conforme as evidências científicas de hoje apontam,
é justo e lógico que assim seja, pois sendo espíritos eternos, nós somos hoje o que fomos ontem, e assim sucessivamente, já que a natureza não dá saltos evolutivos. A evolução se faz gradativamente, lentamente. Daí a necessidade de trabalharmos a nossa melhora íntima, de acordo que quando a vida nos chamar para o novo plano existencial, para a espiritualidade, possamos fazer essa transição da maneira mais serena possível, no que diz respeito ao nosso estado de alma e nosso íntimo. E no meio dessa conversa, desse grupo, surgiu uma pergunta. E os políticos? Para onde vão no mundo espiritual? Aqueles que roubam o povo e os enganam. Riram-se eles daquela pergunta, sem maldade, mas bem atual, né? E aí eles lembraram de um fato que ocorreu com o professor, doutor Raul Teixeira, físico que ele é, professor universitário, espírita, conferencista de alto nível e médium de grandes recursos. Certo dia, o professor Raul Teixeira estava efetuando uma conferência numa cidade muito importante do Brasil. E ao dirigir-se para almoçar num restaurante com seus anfitriões, enquanto esperavam para que o semáforo abrisse numa grande avenida, ali ele viu uma mulher, uma mendiga, que estava ao lado da calçada, catando lixo, recolhendo comida do lixo, separando o que ainda estava bom para ela, né, e o que não dava realmente mais. Tal cena causou a ele tamanha impressão que ele até perdeu a vontade de almoçar, embora tivesse a necessidade de o fazer, né? Enquanto ele tentava se recompor mentalmente com aquela cena, ele estava ali naquele restaurante com seus amigos, com uma fartura de comida na frente dele, né? Ele ficou pensando naquela cena que ele viu ali. Nesse momento, através do fenômeno da vidência espiritual, um espírito amigo dele que o acompanhava no seu trabalho, na sua tarefa doutrinária, ele apareceu e lhe acalmou, referindo que mesmo que ele fosse dar comida limpa para aquela mulher, ela recusaria. Então ele explicou, este espírito explicou em poucas palavras, contou a história daquela mulher. Nesta vida, ela era a reencarnação de um famoso político, que ainda hoje é muito conceituado. É um famoso político brasileiro, né? E por ter prejudicado muita gente na época em que ele viveu aqui, ele, quando voltou a parte espiritual, ele se deu conta de tudo de errado que ele fez. E sentiu muita culpa após sua morte. E lá no mundo espiritual, nós não conseguimos esconder nada. Nada. Nem de nós mesmos. E nem dos outros lá. Então, ele optou, quando ele quis muito voltar, e optou para voltar numa condição de miséria, para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezou na sua vida anterior, que eram as dificuldades financeiras do próximo. Por isso que ele voltou nessa reencarnação, nessa vida, como mendigo. Uma mendiga, uma mulher. Curiosamente, o nome desse famoso político estava fixado naquele local, naquela rua, dando nome àquela avenida. E essa mulher, por um mecanismo de fixação inconsciente, não largava aquele lugar. Ela sempre estava naquela avenida, que outrora lhe prestara tão grandes homenagens. Não era um castigo divino aquilo, mas sim uma decorrência da lei da causa e efeito. Cada um colhe de acordo com os seus atos.
com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Isso é lei divina. No mundo espiritual e em futuras reencarnações, cada um de nós vai colher de acordo com aquilo que semeou no passado. Assim, se justificam as diferenças de sofrimentos morais que se vê hoje entre os homens. Tantas diferenças, né? Imaginem se os políticos e todos os homens que estão no poder do nosso planeta Terra hoje, como se sentiriam felizes no mundo espiritual, quando eles voltarem para lá, se sentissem que teriam cumprido o seu dever em prol do povo que lideram, com justiça e com lealdade. Não se sentiriam assim como esse político quando ele retornou e se deu conta, né? Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade e também não será, com profunda pena, a nossa realidade futura dos políticos que nos governam agora aqui na Terra. Em futuras reencarnações, eles terão essa oportunidade. Terão que reparar os seus erros e abusos que cometem hoje, com dolorosas expiações a cumprir. É claro que a gente não está falando que todos são assim. A gente está falando aqueles que são corruptos, nem todos são. É preciso ter em conta que a intenção é tudo. Entre nós, há muita gente que apenas não é um desses políticos corruptos e egoístas e insensíveis porque não teve condições de chegar lá. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: ah, se eu estivesse lá eu fazia a mesma coisa, ou eu ia fazer pior? A intenção é tudo. Certa vez o escritor e palestrante espírita Richard Simonetti foi entrevistado sobre esse assunto. E eles perguntaram para ele assim: sucedem-se os governos no Brasil, perpetua-se a corrupção em todos os níveis de atividade na área política e privada. Está isso na alma do brasileiro? Pediram para ele. Aí ele respondeu assim: a corrupção está na alma da humanidade, excrescência do comportamento egoísta que caracteriza os habitantes deste planeta de provas e expiações. A preocupação exagerada com o próprio bem-estar, e no caso os patrimônios materiais, inspira e sustenta desonestidade. Cada um quer ser mais. Aí eles perguntaram também para ele: mas essa tendência parece ser mais forte em nosso país. Diz ele: a tendência é universal. Ocorre que em países desenvolvidos ela é controlada e punida. A impunidade no Brasil, principalmente em relação aos que mais se comprometem com a corrupção, é assustadora. Com raras exceções, somente os pobres vão para a cadeia. No seu entender, perguntaram para ele, quais as medidas que deveriam ser tomadas pelo governo? Compete-lhes aprimorar os controles e instituir mecanismos que levem a punições exemplares para esses infratores. Mas isso não basta, já que sempre haverá espertos capazes de burlar as leis. A educação orientada, sim, para a cidadania é o caminho mais acertado, estabelecendo controles a partir da consciência de que ser cidadão é, acima de tudo, respeitar as leis. Começa lá na educação, lá nas nossas crianças já. E quanto ao espiritismo, eles perguntaram para ele. Há duas frentes de ação, diz Richard Simonetti, inspirando a honestidade, em primeiro lugar, também a educação, não a formal, mas a educação espiritual também, com a consciência de que nós somos espíritos imortais, em jornada de evolução no planeta Terra, onde nos compete combater os impulsos egoístas que favorecem a corrupção. Somos decisivamente estimulados a respeitar
modificar as leis. E a segunda frente, diz ele, seria mostrar que todos respondemos por nossas ações quando retornamos ao mundo espiritual, em observância plena às advertências de Jesus, de que a cada um será dado conforme as suas obras. Em Mateus está aí 16:27. Quem está consciente dessa realidade será sempre o fiscal incorruptível de si mesmo. No momento que todos tiverem essa consciência, que nós somos seres imortais, cada um vai ser o seu próprio fiscal, disse ele, né? Então, quando o homem, meus irmãos, tiver a consciência de sua imortalidade, quando souber que voltará a reencarnar, encontrando o fruto do seu proceder na vida passada, então verificará que a xenofobia não faz mais sentido. O que é a xenofobia? É aquela aversão a tudo que é estrangeiro, às pessoas estrangeiras, a tudo que vem de fora, né? Isso não fará mais sentido, porque poderá nascer em qualquer país, em qualquer lugar que lhe seja útil para a sua evolução. O racismo não fará mais sentido, pois que o homem pode nascer com esta ou aquela cor de pele, conforme sua necessidade para a sua evolução. A discriminação sexual será ilógica, pois que o homem saberá que pode nascer com polaridade masculina ou feminina, conforme lhe for mais útil para a sua evolução. A discriminação social será uma aberração, pois o homem saberá que o ser marginalizado de agora poderá ter sido o homem mais rico do passado, que se perverteu no egoísmo, ao invés de utilizar a sua riqueza em prol da comunidade. O homem sentirá que é sua obrigação a defesa do meio ambiente, a conservação do meio ambiente. Não prejudicará mais o ambiente quando tiver essa consciência, pois saberá que quando reencarnar vai encontrar a Terra assim como a deixou. Com esses novos conhecimentos que a doutrina espírita está trazendo à humanidade, já faz 150 anos, a humanidade tomará consciência de que a corrupção é uma grande ilusão. É um passo em direção a um grande abismo moral. É um caminho irreversível para grandes vales de sofrimento e de resgate, até que um dia a ética e a moral sobreponham o coração do homem ao egoísmo e ao orgulho. Lembremos sempre, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que dizia: a cada um será dado segundo as suas obras. E ele dizia também: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, antes de qualquer ação, qualquer pensamento nosso, vamos vigiar, vamos orar. E vamos levar a nossa vida lembrando sempre dessas palavras de Jesus. Muito obrigada pela atenção, boa noite a todos. E agora vamos nos preparar para receber o passe. As crianças podem subir.
harmonizados, serenos, nos preparemos para receber as energias de paz, rogando ao Pai, a Jesus, que os trabalhadores desta casa, encarnados, junto com os benfeitores espirituais, transmitam a todos nós as melhores vibrações, aquelas que estamos necessitadas, para sairmos hoje daqui mais fortalecidos e reequilibrados. Ouvindo por alguns instantes desta melodia, elevando os sentimentos ao alto, recebamos então a luz que vem do Pai. Senhor, a nossa gratidão é imensa por estas benesses recebidas neste instante. Que esta luz possa permanecer dentro de meu ser, na boa conduta diária e também pelo costume da oração. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grandioso amor sobre todos nós. Abençoe os nossos familiares, a nossa vida, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos e todos aqueles com quem convivemos. Que ao sair desta casa hoje possamos levar lá fora um rastro de luz, iluminando a todos por quem passarmos. Que o nosso lar esteja iluminado ao nos receber. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E que assim seja.